Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos abordar os temas escala cartográfica, fuso horário e tipos de mapa. Então, o que seria uma escala cartográfica? Escala é a relação de um objeto ou de um lugar no papel e seu tamanho real. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar um mapa, por exemplo, do Brasil e passar ele para uma folha de A4. Ele não vem no seu tamanho real, então ele vem o quê? Reduzido. Esse processo de redução é chamado de escala, tá? Eu tenho alguns elementos que compõem a minha escala que são primordial para eu fazer esse cálculo de redução. Eu tenho a minha distância real, normalmente representada por um D maiúsculo. Eu tenho a minha escala, que é representada pela letra E. E eu tenho a distância no mapa, ou minha distância gráfica, ou seja, o tamanho que ele ficou. Eu tenho uma fórmula para cálculo de cada um desses objetos aqui. Para ficar mais fácil para memorizar, o que a gente faz? Eu coloquei aqui para vocês um triângulo, onde eu tenho D, que divide E e divide D minúsculo, onde eu tenho E, que multiplica D. Então, como é que eu faço? Para eu encontrar meu D maiúsculo, que seria a minha distância real, eu vou pegar a minha escala e vou multiplicar pela minha distância gráfica. Se eu quiser encontrar a minha escala, eu vou pegar a minha distância real e dividir ela pela minha distância gráfica. E se eu quiser encontrar a minha distância gráfica, eu vou pegar a minha distância real e dividir o quê? Pela minha escala. E assim eu vou encontrar ou o tamanho real, a escala, ou a minha distância gráfica do meu desenho. Eu tenho tipos de escala. O meu primeiro tipo de escala é a minha escala numérica. Como que é representada a minha escala numérica? Ela é representada por meio de uma fração, onde eu tenho o numerador, a distância no mapa, tá? E onde eu tenho no meu denominador a minha distância real. O que seria aqui então, nesse exemplo? A cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter 100.000 centímetros de distância real. Outra coisa, a minha escala numérica, ela é sempre dada em centímetros. Eu tenho também a minha escala gráfica. A minha escala gráfica, ela vai ser representada em forma de semi-retas. E ela pode vir em metros ou quilômetros. Normalmente, em geografia, para a gente trabalhar o desenho dos mapas, nós trabalhamos com quilômetros, porque a extensão é muito grande. Então, aqui no meu exemplo para vocês, eu tenho 3 centímetros, que seriam representados na minha reta, e o valor total desses 3 centímetros são 5 quilômetros, 15 quilômetros. Então, isso quer dizer o quê? Os meus 3 centímetros foram divididos em 3, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa, eu tenho o quê? Eu tenho 5 quilômetros. Dessa outra forma de representação, é a mesma coisa. Uma semi-reta, só que aí, em vez de eu ter só os cortezinhos aqui, eu tenho as partes coloridas. Não faz diferença, não influencia. Eu tenho os mesmos 3 centímetros e eu tenho os mesmos 15 quilômetros. A cada 1 centímetro da minha régua, eu vou ter o quê? 5 quilômetros. O tamanho total do meu desenho é 15 quilômetros e ele foi representado em 3 centímetros. Cada 1 centímetro, eu tenho o quê? 5 quilômetros, tá? E na outra, na escala numérica, eu tenho o quê? O meu tamanho, ou seja, a cada 1 centímetro, eu tenho 100.000 centímetros. Aí eu vou ter a representação em centímetros, enquanto aqui
eu tenho a representação já em quilômetros. Então, um resuminho aqui para a gente memorizar. A minha escala, o que é a minha escala? É a razão entre a distância no mapa e a minha distância real. Ou seja, o desenho que eu passei não é o meu tamanho integral, que foi passado o quê? Para uma folha. Isso serve para qualquer coisa, por exemplo, para arquitetos, não é? Para engenheiros civis. Então, aquelas pessoas que vão projetar prédios, eles não vão vir e fazer uma planta do tamanho do prédio. Eles vão fazer o quê? Proporcional, vai adequar, então a gente vai ter uma redução. Eu vou construir os meus mapas, né? Para os livros de geografia, por exemplo. Eu não vou pegar o mapa do Brasil e vou construir ele do tamanho real, eu vou ter uma redução, então eu vou ter o quê? Uma escala. Então, a escala é a razão entre a distância no mapa e a minha distância real. Eu tenho tipos de escala. Então, eu tenho a escala gráfica e a escala numérica. Aqui no meu exemplo para vocês, minha escala gráfica, que é a mais simples. A minha escala gráfica eu tenho o quê? Eu tenho aqui 4 centímetros e eu tenho no total desses 4 centímetros 40 quilômetros. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 centímetro eu vou ter o quê? 10 quilômetros, ou seja, a cada 1 centímetro eu tenho 10 quilômetros. O total, 40 quilômetros. Por quê? 10 vezes 4 são 40. Agora, a minha escala numérica, ela é um pouquinho mais complicada. Então, eu tenho aqui, ó, a minha escala numérica, 1 por 300 milhões. Quer dizer que a cada 1 centímetro, eu tenho o quê? 300 milhões de centímetros. Então, 1 centímetro é a distância no mapa, né? Cada 1 centímetro. E os 300 milhões é o tamanho na realidade. Para eu conseguir fazer esse cálculo, né? Saber qual seria o tamanho real em quilômetros do meu mapa aqui, eu vou precisar fazer uma conversão. E aí a gente precisa daquela tabela de matemática, que você vai converter, por exemplo, centímetros em quilômetros, centímetros em metros, ou o contrário, né? Quilômetros em centímetros, quilômetros em metros. Eu coloquei aqui para vocês, olha. Então, nós temos aqui, ó, milímetro, centímetro e assim por diante. Do mesmo jeito para cá. O que que eu vou fazer? Toda vez que eu vier do sentido da minha direita para a minha esquerda, ou seja, de milímetro ou de centímetro para quilômetro, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10. Cada casa que eu contar aqui, eu vou dividir por 10. Se eu quiser transformar, converter de quilômetros para centímetros, eu vou o quê? Multiplicar por 10. Então, aqui no meu exemplo que eu dei para vocês, olha, eu quero a minha distância real. Eu tenho 1 centímetro para 30 milhões de centímetros. Então, olha aqui, o que que eu vou fazer? 1 é igual a 30 milhões. Se eu dividir aqui, ó, de centímetros para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, eu vou dividir 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou cortar aqui 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que que eu tenho? Eu tenho 300 quilômetros. 300 quilômetros, para eu transformar para centímetros, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só acrescentaria aqui 5 zeros. Se fosse 2,5, por exemplo, eu andaria com a minha casa, a minha vírgula, 5 casas. Então, a minha distância real, né, são 300 quilômetros. Aqui. Quanto menor for o meu denominador, quer dizer que maior será a minha escala, ou seja, uma escala grande. Quanto menor o meu denominador, mais riqueza de detalhes o meu desenho, o meu mapa, ele vai ter.
quer dizer o quê? Que eu pego uma área menor e aí eu vou conseguir esboçar muito mais detalhes. E quanto maior for o meu denominador, menor será a minha escala. Então, é uma escala pequena. Quer dizer que eu peguei um desenho muito maior, uma área muito maior e representei no mesmo tamanho de papel. Vamos pegar o exemplo aqui do mapa mundi. Eu desenhei o mapa mundi. Eu não consigo ter uma riqueza de detalhes. Quer dizer, então, que o meu denominador ali vai ser muito grande e a minha escala vai ser pequena. A riqueza de detalhes é o quê? Menor. Agora eu pego o mapa do Brasil. Eu vou ter uma riqueza muito maior de detalhes, né? Eu vou conseguir ver as divisões dos estados, por exemplo. Então, quer dizer que o meu denominador vai ser menor, a minha escala é maior e por isso eu tenho uma riqueza maior de detalhes. Se eu pegar, então, o mapa de Minas Gerais, ele vai ter mais detalhes ainda. Quer dizer que o meu denominador vai ser menor ainda do que o mapa do Brasil. Se eu pegar só o mapa de Matosinhos, eu vou ter mais detalhes ainda. Então, quanto menor for o meu denominador, quer dizer que mais rico em detalhes vai ser o meu mapa, o meu desenho. Tá? Então, escala é denominador maior, é para desenhos mais amplos. E denominador menor são desenhos menos amplos com mais riquezas de detalhes. Eu peguei para vocês uma questão do Enem de 2011 sobre escala. E ela diz assim: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre essas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Ou seja, 2.000 quilômetros é a minha distância real, 8 centímetros é a minha distância gráfica. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de. Então, o que ele quer é escala. Então, vamos lá para a resolução. Então, a primeira coisa, eu não vou trabalhar com unidades diferentes, né? Quilômetros e centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus centímetros aqui, por quê? Ó, os meus quilômetros aqui, e vou converter em centímetros. Por quê? Porque a minha escala ela é dada em centímetros, ela não é dada em quilômetros nem metros, ela é dada em centímetros. Então, eu vou pegar os meus 2.000 quilômetros e vou converter para centímetros. O que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, até chegar em centímetros, tá? Eu lembro que eu falei com vocês que nós iríamos andar 5 casas para frente ou para trás. Então, olha só, eu vou multiplicar por 100.000. Quando eu multiplico 2.000 por 100.000, eu tenho 200 milhões de centímetros. Por que eu tenho meus 3 zeros? Eu vou acrescentar o quê? Mais 5 zeros das casinhas que eu andei. Agora eu vou empregar a minha fórmula. A minha fórmula básica é D dividido por E vezes D. É a minha fórmula geral. O que eu estou procurando? Eu estou procurando a minha escala. Então, para eu encontrar a minha escala, eu vou dividir distância real por distância gráfica. Como é essa representação no meu mapa? O tamanho em centímetros, né, por o tamanho real. Então, aqui embaixo, como se eu tivesse o umzinho. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar o meu 8 para cá e ele vai estar o quê? Sendo dividido. 200 milhões dividido por 8 é igual a 25 milhões. Eu tenho o meu umzinho que estava aqui no numerador, no denominador, eu vou manter ele, 1 por
25 milhões. Qual seria a minha resposta certa, então? A minha resposta certa seria a letra E. Então, esse foi um exercício que nós fizemos de uma forma bem tranquila e bem rapidinha. Então, agora vamos falar sobre os fusos horários. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar o quê? A Terra é dividida por linhas imaginárias. Quais são elas? Os paralelos, principal paralelo à linha do Equador, e os meridianos, principal meridiano do globo, meridiano de Greenwich. Nós temos também as latitudes e as longitudes. O que são as minhas latitudes? São essas distâncias expressas em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, vão ser essas linhas paralelas. E as minhas longitudes são as minhas distâncias expressas em graus, só que em relação ao meridiano de Greenwich. Enquanto a minha longitude e o meu paralelo, ele vai de leste a oeste, o meu meridiano e a minha longitude vai de quê? De norte a sul. Os fusos horários, eles foram criados no século XIX. E para quê? Nós temos uma grande extensão de áreas, né? E para melhorar as trocas comerciais, essas relações, né, internacionais, foi definido o quê? O fuso. Fuso a partir de quê? A partir da minha linha do meridiano de Greenwich. Estabeleceu-se ali um marco zero. E a partir daí nós temos o quê? 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste. Mas como que a gente obteve isso? Então, olha só. Nós temos o quê? 24 horas. Então, o meu dia, né? Somando o meu dia, ele tem o quê? 24 horas. Eu tenho o quê? Uma esfera, né? A Terra, nós temos o quê? 360 graus. Também já vimos isso. Então, 360 é a mesma coisa que 24 horas. Eu vou pegar os meus 360 e vou dividir por 24. Quando eu divido 360 por 24, eu obtenho o quê? 15 graus por hora. Então, a cada 15 graus, eu terei o quê? Um novo fuso horário. Então, a Terra é composta por 24 fusos horários, 24 horas, ou seja, cada uma hora representa um novo fuso. E a cada 15 graus, eu terei o quê? Um novo fuso horário. Dividindo isso aqui, eu tenho um total de 24. 12 a leste, 12 a oeste. Lembra que eu falei para vocês, na aula anterior, que o lado leste é o espelho do lado oeste? Então, o mesmo que eu tiver um lado, eu vou ter do outro. Então, como se obtém essa divisão? 360, duração do dia 24, 360 dividido por 24. Eu tenho que lembrar que a Terra, ela gira de oeste para leste, esse movimento de rotação. Então, quando eu estiver de oeste para leste, eu vou aumentar uma hora a cada 15 graus. A cada 15 graus eu tenho um novo fuso horário e esse novo fuso horário representa o quê? Uma hora. Uma hora a mais, sentido leste. Agora, se eu vim de leste para oeste, eu vou estar voltando. E quando eu estou voltando, eu tenho uma hora a menos a cada 15 graus. Então, olha só. Meu ponto inicial é o zero. Aumenta-se uma hora no sentido leste e o meu sentido oeste, eu reduzo uma hora. Então, aqui a gente tem, né, o marco zero, meridiano de Greenwich. Tudo que estiver aqui, ó, no meu lado verde, vai aumentar uma hora. Tudo que estiver nesse sentido do meu lado verde vai aumentar uma hora. E tudo que estiver no sentido do meu lado amarelo vai reduzir uma hora. Então, se eu estiver aqui, vindo para cá, eu estarei aqui, aumentando uma hora. Se eu estiver aqui, vindo para cá, eu estarei o quê? Reduzindo uma hora.
Lembrando que cada meridianozinho daquele, ou seja, cada longitude daquela, vai contar de 15 em 15. Então, o Brasil, ele possui o quê? 4 fusos horários, tá? O Brasil possui uma grande extensão longitudinal. Lembram que eu falei com vocês que o Brasil, ele se encontrava em 3 hemisférios? Então, o Brasil, ele possui uma extensão de terra muito grande. Então, por isso, ele possui 4 fusos horários. Cada fuso horário desse é chamado de hora legal. Então, vamos ver aqui os fusos horários brasileiros. Então, o Brasil aqui, olha, essa primeira extensão de terra aqui, né, na área do mar territorial, onde nós encontramos a ilha de Fernando de Noronha, ela está o quê? A 2 fusos de distância do meridiano de Greenwich. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro fuso, tá? Embora muitas pessoas comecem a contar a partir daqui, nós temos que lembrar da ilha de Fernando de Noronha, que está aqui no mar territorial brasileiro. E aí, nós temos o nosso primeiro fuso. Aqui, abordando aqui os estados, né, do Sudeste, do Nordeste, nós vamos ter o nosso segundo fuso. Aqui, pegando os estados do Centro-Oeste, do Norte, nós teremos o quê? O nosso terceiro fuso. E aqui, pegando a região do Acre, nós teremos o nosso quarto fuso. O Brasil, ele adotou o quê? Uma divisão por estados, tá? Para não ficar essa linha aqui, olha, cortando. Se você estiver desse lado aqui, você está no horário. Se você estiver desse lado aqui, você estará em outro horário. Ele adotou esse fuso horário por estados, tá? Então, um estado ele vai estar totalmente dentro de um fuso horário. Então, todos esses estados aqui estarão no fuso horário menos 3 horas do meridiano de Greenwich. Mas ele anda de uma em uma. Então, se aqui, em Fernando de Noronha, for meio-dia, aqui em Minas, será o quê? 11 horas. Né? Então, a gente vai perceber o quê? Que vai andar de uma em uma. Aqui, a parte que recebe maior radiação solar, mais cedo, né? Então, a luz solar chega aqui mais cedo. Quanto mais perto do meridiano de Greenwich, a radiação solar chega mais cedo. E aqui é o horário que a radiação solar, né, demora mais. Então, aqui para vocês verem a representação andando de 15 em 15. E aqui os estados que vão compor cada fuso horário. Então, tem Fernando de Noronha aqui, que está no nosso primeiro fuso horário. Aqui eu tenho os estados do Nordeste, os estados do Sudeste, os estados do Sul. Aqui eu tenho o quê? Mato Grosso do Sul, Amazonas. Aqui eu vou ter o Acre no nosso quarto fuso horário. Então, esse mapinha aqui ele vai representar o quê? A divisão dos nossos 4 fusos. E para vocês perceberem que o estado ele está todo dentro de um único fuso. Olha só, as linhas não vão ser retas, tá? Elas vão fazer curvinhas aqui para pegar o estado, para se ajeitar aos estados. Eu tenho também a linha internacional de data. Eu falei para vocês, né, que o meridiano de Greenwich ele vai ajudar com isso, aumentar as horas e reduzir as horas. A linha internacional de data, como o nome já diz, ela altera a data, ela não altera horário, ela altera a data. Nós vamos ver que a Terra, né, é como se fosse uma esfera. E aí, a linha de data, essa linhazinha aqui, quando a gente abre, ela fica num extremo e no outro extremo. Quando eu passo essa linha de data, ou eu avanço um dia, ou eu retrocedo um dia, tá? Então, o que acontece? No final do século passado, né, definiu-se a linha internacional de data, que não coincide rigorosamente com o meridiano, eles são paralelos, mas eles não coincidem 100%.
Quando chega a linha internacional de datas, muda-se a data no calendário, não muda o relógio. Quem atravessa de leste para oeste vai ter o quê? Vai voltar um dia, né? Então, se eu estou aqui no leste e atravesso a linha de data, eu retrocedo um dia. Então, eu estou aqui domingo, eu vou voltar, eu vou retroceder para o sábado. Do mesmo jeito, se eu tiver de oeste para leste, aí eu vou adiantar um dia. Então, eu estou do lado, né, à esquerda do meu meridiano de Greenwich, quando eu à esquerda, né, do meu meridiano, da minha linha de data, e quando eu sigo para oeste, para leste, eu tenho o quê? Eu adianto. Então, se eu estiver o sábado, eu vou ir para o domingo, tá? Então, de leste para oeste, eu volto um dia, e de oeste para leste, eu adianto um dia. O que mexe com horas, o sentido relacionado ao meridiano de Greenwich. O que mexe com datas, o sentido linha internacional de data. Então, aqui eu coloquei só para vocês verem, tá? Então, a nossa linha internacional de data, ela vai estar aqui. Por quê? É como se eu tivesse, né, aberto a minha esfera. Então, quando ela se junta, ela vai estar aqui na parte de... Vamos agora para uma questão da FUNVEST, que fala justamente sobre os fusos horários. Leia o texto e observe o mapa. Em 1984, em 1884, durante um congresso internacional em Washington, Estados Unidos, estabeleceu-se um padrão mundial de tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico nos diversos países do mundo seria definido por meridianos espaçados a cada 15 graus, ou seja, a cada 15 graus um novo fuso horário. Tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra, Reino Unido. Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação. João, que vive na cidade de Pequim, na China, ou seja, João vive aqui, a leste do meu meridiano de Greenwich, recebeu uma ligação telefônica às 9 horas da manhã de segunda-feira, de Maria, que vive em Manaus, Brasil. Maria vive aqui, oeste do meridiano de Greenwich. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou? Então, vamos pegar as informações que eu tenho. João, ele está aqui em Pequim, leste, e ele está a 120 graus. Maria está aqui oeste e ela está na linha dos 60 graus. Então, vamos começar o nosso cálculo. Primeira coisa que eu falei com vocês, 60 graus de Maria mais os 120 de João. Por quê? Quando eu atravessar de um hemisfério para outro, eu vou somar. Se for no mesmo hemisfério, eu vou subtrair. Então, eu vou pegar 60 mais 120. Eu obtenho o quê? 180 graus. Eu vou pegar esses 180 e vou dividir por 15. Por quê? Porque o meu fuso horário equivale a 15. Cada 15 graus eu tenho um novo fuso horário. Lá já está falando dos meus 15 graus. Eu divido por 15. Eu vou obter, então, 12 fusos horários, ou seja, 12 horas. Que horas que Maria ligou? Que horas que João recebeu a ligação? 9 da manhã. Se eu estou recebendo aqui a leste, quer dizer que vão ser 9 horas menos, quantas horas? 12 horas de distância que eles estão. O meu 9 não dá para subtrair 12. Quando for assim, eu vou somar com 24, tá? Quer dizer que eu vou somar com um dia. 9 mais 24 menos 12. 9 mais 24, 23. 23 menos 12, eu tenho 33 menos 12, eu tenho 21 horas. O que eu preciso lembrar? Que aqui eu acrescentei um dia quando eu fui fazer os meus cálculos.
Quer dizer que eu tenho que reduzir um dia aqui. Então, ela ligou às 21 horas. Só que aqui ele recebeu a ligação no domingo. Quer dizer, na segunda, quer dizer então que ela ligou um dia antes. Um dia antes foi no domingo. Então, qual que é a minha resposta certa? A minha resposta certa é a letra A, 21 horas do domingo. Por que do domingo? Porque na hora que eu diminuí 9 de 12 eu não consegui, eu acrescentei um dia, 24 horas a mais. Na hora de fazer o meu cálculo, eu tenho que retirar esse dia que eu acrescentei também. 21 horas do domingo, tá? Gente, não esqueçam, tá? Façam os exercícios e pratiquem. Vamos falar agora sobre os mapas. Os mapas, né, para geografia, eles são muito importantes. Então, vamos começar aqui com a evolução dos mapas. Primeiro, o mapa é uma construção humana de simplificação do espaço real como uma ferramenta de comunicação. Possui modos de transmitir as mensagens, ou seja, as informações, que devem ser entendidas por seus elaboradores e leitores. Então, o mapa ele vai pegar as informações e trazer elas de uma forma em que nós consigamos o quê? Compreender o que ele está dizendo. O mapa é uma das mais antigas, né, ferramentas ou formas gráficas, né, de comunicação. É uma representação parcial da realidade. Por quê? Porque a gente pega uma esfera e converte ali para um plano. Então, vai ter 100% de fidelidade, mas é bastante fiel. Então, nós temos elementos que compõem a paisagem geográfica e esses elementos eles podem ser representados por pontos, por linhas, por triângulos, enfim. Essas representações elas são chamadas de signos. Esses signos são o nome desses símbolos que são usados nos mapas. Nós temos então os elementos que compõem o mapa. Primeiro nós temos o título, ele vai informar o tema, o local, o tempo do mapa. A legenda, que ela vai detalhar as informações do título. Então ela vai fazer ela vai destrinchar as informações que tem ali no título. A escala, que é o que nós já vimos e que permite, né, visualizar a proporção entre o tamanho real e o tamanho abstrato, ou seja, o tamanho do desenho. A orientação, que indica as referências internas, né, norte, sul. E a fonte, ou seja, de onde foi extraída aquele mapa, aquela informação. Nós temos diversos tipos de mapas e com diversas finalidades. Então, aqui nós temos um mapa de regiões, né, onde nós trataremos o quê? As cinco regiões brasileiras, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste. Aqui nós temos um mapa rodoviário, um mapa que vai tratar das principais rodovias do Brasil aqui inserida. Nós temos um mapa temático e nós temos um mapa físico. Então, olha aqui, vamos entender um pouquinho a legenda que eu falei com vocês, tá? A legenda ela pode vir dessa forma. Aqui nós temos a escala e aqui nós temos os símbolos, aqueles que eu falei com vocês que também são chamados de signo. Então, as legendas são elementos informativos do mapa, traduzem as informações gerais do título, elas detalham a informação e transformam seu ponto de referência abstrato em uma referência concreta. Então, a gente tem que ter o quê? Uma legenda no mapa para a gente estar interpretando, tá? O mapa físico, para que ele serve? Eles enfatizam elementos naturais. Eles destacam fronteiras naturais, representam altitude, profundidade, rios, lagos, oceanos, relevos. Então, é aquele mapa utilizado, por exemplo, para a gente ver onde estão a distribuição dos rios brasileiros. Como está a distribuição dos nossos relevos, onde eu tenho planície, onde eu tenho um planalto,
onde eu tenho o quê? Uma altitude mais elevada. Então, os mapas físicos, eles tratam desses elementos naturais. Os mapas políticos, eles enfatizam elementos humanos, destacam limites, fronteiras. Então, o Brasil faz fronteira com qual outro país? É um mapa político que vai ser utilizado. Minas Gerais faz limite com quais estados? Um mapa político que será utilizado. Representam cidades, estados, países, continentes, meios de transporte, enfim. Ele é utilizado para essa estruturação política de um determinado lugar. Então, eu quero ver ali as cidades do estado de Minas Gerais. Vou trabalhar o quê? Um mapa político. Então, o mapa físico, ele trabalha com os aspectos naturais. O mapa político trabalha com os aspectos humanos. Os mapas temáticos, eles vão trabalhar temas específicos. Então, eles destacam o quê? Múltiplas informações. Um interesse particular vai ser abordado por esses mapas. Por exemplo, eu quero um mapa de clima do Brasil. Esse mapa de clima é um mapa temático. Eu quero um mapa de vegetação. Esse mapa de vegetação específico do Brasil, ele é tratado por mapas temáticos. Então, ele vai vir sempre assim, com uma cor muito densa, muito prático de ser entendido. Então, se você olhar aqui, onde nós temos tropical, por exemplo, a gente vai ver que toda essa área alaranjada é tropical. A gente vai ver que toda essa área amarela é semiárido. Toda essa área que tem uma granulação é tropical de altitude. Os mapas do tipo econômico. Então, eles representam a produção do espaço econômico. Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa, né, do século XVIII, onde nós tínhamos o quê? A distribuição da pecuária. Então, quando fala desses recursos, indústrias, extrativistas, indústrias, áreas de pecuária, áreas de agricultura, nós vamos trabalhar o quê? Os mapas econômicos. A distribuição de dados estatístico. Então, por exemplo, a população economicamente ativa de Minas Gerais é tal lugar tantos por cento, tal cidade mais tantos por cento. Então, é um mapa econômico. Então, nós vimos aqui, olha, nós temos o mapa físico, trabalha os recursos naturais, mapa político, os recursos humanos. Nós temos o mapa temático, que vai pegar um tema apenas e vai abordar ele. E o mapa econômico, que vai destrinçar essa relação de economia. Então, tudo que estiver relacionado a isso, com a contribuição ativa de um país, é o mapa econômico. Nós temos o mapa demográfico. O que o mapa demográfico apresenta? É a representação espacial da população, taxas de analfabetismo, taxas de migração, taxas de natalidade, de mortalidade. Então, são representados por mapas demográficos. Eles vão vir também padronizados por cor ou por círculos, né? Então, quanto maior o círculo, maior a densidade demográfica. Aqui também, quanto mais escuro for a área, maior a densidade demográfica, maior a taxa de analfabetismo. Então, ele é representado por esses símbolos, tá? Nós estamos acostumados aí a ver principalmente círculos e coloração. Quanto mais escura, maior. Quanto maior for o círculo, também maior o índice de analfabetismo, ou de gravidez, ou de mortalidade. Os mapas históricos, eles representam, né, acontecimentos de um determinado período histórico. Então, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a representação da evolução da história, de contextos históricos. E o mapa estilizado. Normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai deformar a sua característica para se adequar a um determinado dado. Então, quando você vê o Brasil, por exemplo, muito espichado, muito gordinho, é um mapa o quê? Estilizado. Então, os mapas que nós trabalhamos foram físico, político, temático, econômico, demográfico, histórico e estilizado. Normalmente, o nome do mapa ele já vai dizer para você
o que ele vai estar abordando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato, deixe sua pergunta, façam os exercícios, ficar com dúvida nos exercícios também, pode fazer suas perguntas, que eu vou estar esclarecendo para vocês. Tenham uma boa tarde, até a próxima aula.